Nobody, hoje a festa não tem hora pra acabar. Dança, dispare, eu vou dançar a noite inteira pra Deus. E tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Clara, eu sou professora dos juniores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Dourado 3. E hoje eu tô aqui para dar uma aula sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse vai ser o nosso tema de hoje. E antes da gente começar, eu queria agradecer a todo mundo que viu o último vídeo. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Foi o que Deus estava trabalhando no meu coração, que Ele está trabalhando no meu coração. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, compartilhar o que Ele tem trabalhado em mim com vocês, para que todos nós cresçamos nele. Eu queria também falar que eu estou morrendo de saudade, que eu espero que tudo isso passe logo e que a gente tem que aproveitar esse tempo, como eu falei no último vídeo, para crescer em Cristo, para nos aprofundar mais na palavra dele e aproveitar esse tempo para a gente sair melhor quando ele acabar. Então vamos usar bem a quarentena, esse período de reclusão que a gente está tendo. E por favor, usem máscara, fiquem em casa, lavem as mãos e a gente vai passar por isso. Eu vou deixar rolando uma música, chama Quero Conhecer Jesus. Essa versão é do Cia Salt, mas a música é do Alessandro Vilas Boas. E eu gosto muito dela porque eu já escutava ela antes, mas depois que eu descobri o significado dela, o que o Alessandro Vilas Boas quis dizer com ela, ela ganhou um significado novo pra mim. E é justamente isso, querer conhecer Jesus, como nós queremos estar cada vez mais perto dele, ter cada vez mais intimidade com ele. E é isso que a gente vai falar um pouco hoje. Vamos orar comigo antes da gente continuar, por favor? Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por esse dia, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nós. Obrigada porque o Senhor tem tratado cada um de nós, tem nos dado a oportunidade de viver, para Te conhecer, Jesus. Muito obrigada porque cada respirar nosso é prova de que o Senhor continua insistindo em nós, de que o Senhor continua nos amando e continua querendo ter um relacionamento real conosco, Pai. Nós Te agradecemos por isso e eu Te peço, guia essa aula, Pai. Que a Tua presença seja manifesta aqui no meu quarto, Senhor, e no quarto de cada um, na vida de cada um que estiver ouvindo essa palavra, Pai. O Senhor venha encher as nossas vidas, Pai, e que a gente diminua para o Senhor crescer, Pai. Que o Senhor possa crescer nas nossas vidas até o ponto de só o Senhor ser manifesto, de a Tua glória ser refletida totalmente em nós, Pai. Nós Te pedimos, por favor, nos sustenta, nos guia e abençoa essa aula, Pai. Toma ela nas Tuas mãos, que não sejam as minhas palavras, mas sim as Tuas. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, o nosso tema hoje tá lá em João 8, 31 e 32, que é a que eu tô com a Bíblia aberta aqui, e João 14, 6. Eu escolhi esses dois versículos porque Deus estava tratando muito os dois no meu coração. E aí eu vou ler pra vocês João 8, 31 ao 32. E eu vou falar João 14, 6, só pra gente não gastar muito tempo, tá bom? Então vamos lá. João 8, 31 ao 32 tá assim. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. João 14, 6 fala, e disse-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estava pensando nessa palavra e Deus trouxe ao meu coração qual é o significado de caminho, verdade e vida. Eu estava pensando que caminho é por onde a gente anda. Então, quando Jesus fala que Ele é o caminho, é porque a gente tem que andar por Ele, a gente tem que andar nele. A gente tem que se mover nele, como Paulo diz na carta dele, né? Fala que em Cristo eu me movo, por Cristo eu vivo. Então, a gente tem que fazer isso, a gente tem que andar em Cristo. E como que se anda em Jesus? A gente tem que se dedicar tempo a isso. Não é de uma hora para outra, mas a gente tem que se dedicar. E a gente cresce em Cristo, a gente anda em Cristo quando a gente ora, quando a gente jejua, quando a gente estuda a Bíblia, estuda a palavra de Deus,
quando a gente vigia e quando a gente pratica. Porque não adianta só eu pegar a Bíblia e ler 5 capítulos e não fazer o que eu aprendi aqui. Porque tem um motivo para Deus ter deixado a palavra dele escrita para nós. É pra gente aprender com ele. Porque Jesus, ele deu a oportunidade daqueles discípulos, daquela galera que viveu na mesma época dele, de aprender ali com ele na hora, na fala ali. Ele falava e as pessoas aprendiam. Ou não lembro isso. Ele falava. E aí, só que pra gente ele deixou a palavra dele. Além da voz dele, ele ainda deixou escrita a palavra dele. E isso é muito maravilhoso. Então a gente tem que aproveitar que a gente tem a Bíblia aqui e não só ler ela, mas aprender o que a gente está lendo, praticar o que a gente está lendo. E então é isso. Para andar no caminho de Cristo, nós precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos ler a Bíblia e praticar o que a gente tem aprendido aqui. E eu fiquei pensando que, tipo assim, para caminhar numa certa direção, numa certa estrada, você precisa seguir as ordens que são impostas, que são colocadas naquela estrada. E aí, eu pensando nisso, Deus tocou no meu coração com João 8,31. Porque que Jesus fala, olha, vou ler de novo, só a segunda parte. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Então Jesus está falando aqui que a gente tem que permanecer na palavra dele. E o que é permanecer na palavra dele? É continuar obedecendo o que ele diz. Porque, pensa comigo, você está andando numa estradinha de terra. Aí a estradinha de terra está indo reto, 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 e do nada ela vira para a direita. Se você continuar indo reto ao invés de virar para a direita, ou então virar para a esquerda, você vai sair da estradinha de terra. Não tem como continuar andando. Então, pra gente seguir naquela direção, você tem que fazer o que a estrada está mandando. No caso da Bíblia, no caso da vida com Deus, não é diferente. Se Jesus está te falando que você precisa amar o próximo como a ti mesmo, se você não quiser, se você não seguir isso, se você não quiser seguir aquilo, você não vai estar andando segundo o caminho, você não vai estar andando em Jesus. E ele quer que a gente ande nele. E é disso que ele fala, que a gente tem que permanecer na palavra. Essa palavra, permanecer, é muito importante nesse contexto, porque não é só praticar um dia, não é só fazer durante um mês, não é só um ano da sua vida. Permanecer é continuar fazendo. Então, para você ser discípulo de Jesus, ele está falando, olha, você tem que continuar. Não é só aquele primeiro encontro. Foi lindo conhecer Jesus, gente. É lindo finalmente encontrar Jesus e declarar que ele é o único suficiente salvador da sua vida. Mas esse é só o primeiro passo. Tem muita coisa depois disso. E ele quer que você viva tudo isso. Eu vou dar pausa na música, tá? Porque acabou. E eu tô com medo de aparecer aquelas propagandas do nada. E os meus cachorros estão latindo. Mas tudo bem, vamos continuar. Então Jesus, ele quer que a gente continue crescendo nele. E para isso a gente tem que caminhar. E aí ele fala, olha, se você permanecer na minha palavra, se você continuar me obedecendo, se você continuar fazendo aquilo que eu tô te falando para fazer, você vai continuar andando comigo e você vai ser meu discípulo. Porque discipulado, gente, é você aprender com o mestre. É você realmente aprender com Jesus, a ser como Jesus, a fazer o que Jesus fez, a pensar como Jesus pensa. E isso é muito louco, porque Jesus está falando que pra gente ser discípulo dele, a gente tem que permanecer na palavra. Então, é isso que a gente tem que fazer, por mais que seja um desafio muito grande às vezes. Na maior parte das vezes. E aí, pensando nisso, eu segui para a próxima parte do versículo, que Jesus fala, eu sou o caminho, depois a verdade. E aí, eu fiquei pensando que a verdade, a gente precisa conhecê-la, como diz o versículo 32. Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Jesus aqui está falando que se você continuar no caminho, se você permanecer na minha palavra, você vai ser o meu discípulo e vai conhecer a verdade. E o que é conhecer a verdade? É ter experiências com a verdade. Você vai começar a descobrir coisas que você não sabia, que você nem imaginava antes. Você vai começar a descobrir coisas sobre Deus que você não sabia. Então, se você permanece no caminho, você permanece orando, permanece lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você começa a descobrir coisas sobre Deus que você nunca imaginou saber.
Então, por exemplo, a primeira verdade que nós conhecemos, para que comece a nossa caminhada nesse caminho que é Jesus, é que Jesus é o nosso Salvador, é que Deus amou tanto o mundo, é igual eu falei no último vídeo, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para nós. Ele nos deu o filho unigênito dele para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. Então essa é a primeira verdade que nós temos que viver, nós temos que entender, nós temos que declarar nas nossas vidas. E a partir disso você começa a descobrir outras verdades. Você descobre, por exemplo, que a Bíblia fala que nós precisamos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então antes você que gritava com seus pais, agora você descobriu que não é assim. Você descobriu que aquilo lá que você achava que era normal, na verdade é mentira. Não é a verdade, porque não existe verdade fora de Cristo. E aí você começa a mudar o seu comportamento. Então, a gente precisa conhecer a verdade. E uma coisa que Deus tocou muito no meu coração quando eu li João 8,32 foi que conhecer a verdade e ser transformado por ela é um processo, não acontece de uma hora para outra. Porque antes eu quero dizer há pouquíssimo tempo atrás, até o começo desse ano, eu tinha muito na minha cabeça que, viver com Cristo e conhecer a verdade era uma coisa muito rápida, muito instantânea. E eu me culpava muito porque eu falava, nossa, mas por que eu ainda não estou vivendo essas coisas maravilhosas que eu vejo muitas pessoas vivendo com Deus? Por que, sei lá, eu não tenho coragem para fazer isso? Por que eu ainda não estou fazendo aquilo? E eu ficava me culpando, achando que eu não estava, orando o suficiente, lendo a Bíblia o suficiente, jejuando o suficiente. E aí ler essa palavra trouxe um refrigério para minha alma, porque, na verdade, conhecer a verdade é um processo. Não adianta querer fazer isso de uma hora para outra. Não adianta achar que você vai passar um dia lendo a Bíblia e você vai conhecer toda a verdade de Deus. Quem dera, gente. Nem se a gente passar a vida toda estudando a Bíblia e conhecendo mais de Cristo, a gente vai conhecer tudo. Eu acredito que nesse mundo a gente não vai conseguir conhecer tudo de Deus, até porque Ele é imenso demais para as nossas cabeças humanas, não dá para entender. Mas eu acho que, a gente tem que se esforçar, entendeu? E antes eu achava que era assim, uma coisa instantânea, que era igual miojo, porque acho que é o Júlio que fala isso, ou é a pastora Fátima? Não sei. Mas tem alguém lá da igreja que fala que vida de crente não é instantânea, que a intimidade com Deus não é instantânea igual miojo. Que às vezes a gente acha que é, né? Que você vai passar um dia e plim, vai descobrir tudo sobre Deus. Na verdade não é um processo. Você precisa ir conhecendo aos poucos. Por isso que Jesus fala de permanecer. A gente tem que permanecer conhecendo. Tem que continuar conhecendo. Tem que continuar caminhando. Porque senão não vai funcionar. Até porque se você fizer só um dia de oração, ler a Bíblia uma vez, isso vai causar um impacto, mas não vai pra frente. Porque aí você não vai cultivar aquilo, você não vai cultivar a sua amizade com Deus. Você vai ter um encontro rápido, mas ninguém vira amigo com um encontro. Você precisa conhecer mais a pessoa. Então, a gente precisa pensar nisso também. E aí, Jesus veio me falando muito sobre isso, que a gente precisa gastar tempo conhecendo a verdade e tem que insistir nisso, porque a verdade vai nos libertar. E aí é que vem o último tópico, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus veio falando isso comigo, que a verdade ela transforma e leva à vida. Porque quando a gente é transformado pela verdade, nós nunca mais seremos os mesmos. Pode ver que a Bíblia não fala de conhecereis a verdade e a verdade vos mudará. Porque mudança é uma coisa que pode ser, pode voltar a ser o que era. Mas a Bíblia fala que a verdade vai nos transformar. E a transformação é para sempre, gente. Então aqui ela está falando que quanto mais você conhecer a verdade, que é Cristo, mais você vai ser transformado de uma forma única. E além de te transformar, você ainda vai receber vida. Porque, quando você lê aqui que você tem que amar o próximo como a ti mesmo, aí você começa a entender que não era aquele bagulho que você achava que era amar só a sua amiga, amar só o seu amigo, amar só quem é legal com você. Você começa a descobrir que o negócio é muito mais cabuloso, porque você tem que amar até quem é aquela pessoa chata,
que é a pessoa que pisa no seu calo, que é a pessoa que é insuportável. E aí, tipo assim, isso começa a transformar tudo na sua mente. Isso transforma o seu cotidiano, porque aí na hora que aquela pessoa chata vem falar com você, você fala, ai Deus, eu não vou conversar com ela não. Aí Jesus fala, você vai, porque eu falei pra você amar o próximo como a ti mesmo. Você fala, né? Aí isso começa a transformar as coisas em você, entendeu? Da mesma forma, isso traz vida pra você, porque Jesus fala que Ele é a vida. E a verdade, ela te liberta da morte. Ela te liberta do pecado. Jesus, ele veio para trazer a verdade que liberta. Eu falei errado, né? Eu tinha falado que a verdade transforma, mas... Enfim, vocês entenderam. A verdade, então, ela liberta da morte. E aí ela traz vida. Jesus, ele traz vida para nós. E isso é muito, muito lindo, gente. Porque a verdade de Cristo, ela nos leva à vida. Não existe vida fora de Cristo. Não existe nada no mundo que possa oferecer vida, porque o mundo é morto, gente. Só Jesus é a vida. E isso é muito maravilhoso de pensar, gente. Até, tipo, eu fiquei pensando, imagina que louco. A gente fala tanto de vida, tipo assim, eu quero viver assim, eu quero ser assim e tal. Mas a gente esquece que, na verdade, o significado da palavra vida está em Cristo, porque Cristo é a vida. Então, é muito maravilhoso a gente pensar nisso, que tudo que é vida é, na verdade, Jesus. Que Jesus é a vida verdadeira. Só existe vida em Cristo. Porque a gente chama de vida esse negócio de respirar e tal, de conseguir fazer as coisas e tal, de estar nesse mundo. Só que, na verdade, o verdadeiro significado de vida é Jesus. E isso é muito, muito bonito de pensar. E a última coisa que eu queria comentar com vocês é que olha só como que Deus é tão maravilhoso que nada é por acaso na palavra dele. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nessa ordem. E é muito louco, porque olha só, a ordem não é por acaso. Ele fala que ele é o caminho, porque a gente tem que andar num caminho. Andando num caminho, andando no caminho, que é Jesus, você conhece a verdade. E conhecendo essa verdade, você é liberto da morte e recebe vida. Então, Jesus, ele falou nessa ordem e faz muito sentido ser nessa ordem. E é muito maravilhoso ver como que ele cuidou de cada palavra que ele disse, como ele orientou cada palavra e como que ele orientou os discípulos para eles lembrarem da ordem e colocarem na ordem certa aqui na palavra. E é muito maravilhoso ver isso. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Essa palavra realmente tocou muito, muito, muito meu coração. É uma coisa que Deus já estava tratando na minha vida há muito tempo. E eu espero que tenha edificado a vida de vocês também. Espero que tenha ajudado vocês a pensar. Que o Espírito Santo possa convencê-los, possa trabalhar no coração de vocês, mostrar aquilo que vocês têm que fazer para chegar mais perto de Deus. Porque Ele tem me mostrado que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para estar mais perto do meu Pai. E isso tem sido muito vantajoso para mim. No mais, não desistam de andar no caminho, não parem no caminho. Porque a gente tem que permanecer caminhando também. Insistam em conhecer a verdade, porque não é só saber, não é só lembrar um versículo, isso não é conhecer a verdade, a gente precisa ter experiências para lembrar, a gente precisa conhecer profundamente, ter intimidade com o que nós temos aprendido. E vamos viver da forma como Cristo quer que a gente viva, vamos encontrar vida em Cristo, porque Ele é a vida. Eu queria orar com você pra gente acabar. Muito obrigada por tudo. Eu estou morrendo de saudade de todos vocês. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse vídeo. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem me capacitado. Obrigada porque o Senhor tem guardado as nossas vidas. Obrigada pela vida do Lucas, Deus, que grava pra mim esse vídeo. Pai, muito obrigada pela vida de cada um que ainda vai se envolver na edição, na preparação desse vídeo. Obrigada, Deus, pela vida de cada pessoa que ouviu. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa tratar esses corações, que o Senhor possa tratar o meu coração primeiramente, Pai, porque eu preciso ser sarada, o Senhor sabe.
E, Pai, eu te peço, cuida de cada pessoa que está envolvida na linha de frente do combate ao coronavírus, Pai. Abençoa todas as pessoas, Pai, que estão envolvidas nesse combate. Que o Senhor possa guardar a vida delas, Pai. Protege cada um e que esse momento possa passar, Senhor. Que nós possamos ter ensinamentos para tirar de tudo isso, Pai. Que o Senhor ministre curas na nossa vida, Pai. Que o Senhor ministre lições nas nossas vidas durante esse tempo, Senhor. Por favor. E cuida daqueles que não estão conseguindo ficar em casa, Pai. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um de nós. Te agradeço porque o Senhor não tem deixado faltar nada. E desde já, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque nós somos Teus, Senhor. Muito obrigada por tudo, Jesus. Amém e amém. Gente, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E foi ótimo revê-los, mesmo que virtualmente. Um beijo. Nobody! Hoje a festa não